Olá, meus amores! Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da tia começar a nossa aula de hoje, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês. Procure sempre um lugar calmo, ventilado, tranquilo e iluminado para que você possa se concentrar na nossa aula. Tenha sempre perto de vocês o estojo de vocês, com materiais que vocês vão utilizar na nossa aula, contendo lápis, borracha, apontador e os outros materiais que vocês vão precisar para fazer as atividades. Tenha sempre perto de você o seu livro didático, o seu caderno e a atividade de reforço. O atividade de reforço é para você treinar mais ainda o seu aprendizado. Pegando o livro de vocês, que nosso conteúdo hoje, nossa aula de hoje que vai ser ministrada é ciências, pega o livro de vocês de ciências e abra na página 216. Nós vamos falar sobre o sistema respiratório. Tio, qual é a função do sistema respiratório? O que é sistema respiratório? O sistema respiratório é um órgão, é um conjunto de órgãos responsável pela absorção do oxigênio do ar, pelo organismo e da eliminação do gás carbônico retirado da célula. Vocês lembram que eu disse para vocês que as células, ela está nela que tem o nosso DNA. Ela é nas células da gente que são produzidas nossas características. Quando se junta várias células, ela forma um tecido. Quando se junta vários tecidos, eles formam um órgão. Quando se junta vários órgãos, quando esses órgãos todos se juntam, ele forma um sistema. Então, para formar o sistema respiratório, foi a junção de vários órgãos, foi um conjunto de órgãos, que esses conjuntos de órgãos, eles se tornaram responsáveis pela absorção do oxigênio. A absorção é quando você absorve. E a liberação do gás carbônico. Como é que ocorre isso, tia, essa troca? Quando eu inspiro, eu absorvo o oxigênio. Quando eu jogo para fora o gás carbônico. O gás carbônico nós produzimos dentro da gente. Que esse gás carbônico, quando nós liberamos, a gente vai fazendo a troca com os vegetais. Os vegetais, ele produz o que para nós? O oxigênio. Nós devolvemos para ele o gás carbônico para eles poderem produzir o próprio alimento deles. Eles precisam do gás carbônico que nós eliminamos, da luz do sol e de água. Nós precisamos que ele faça essa produção desse oxigênio. Nós precisamos desse oxigênio que as plantas nos dão para nós respirarmos. Então, essa troca de gases é feita através do sistema respiratório. Ele é formado pelas vias respiratórias e pelos pulmões. Os órgãos que compõem as vias respiratórias são as cavidades nasal, que é essa parte do nosso nariz, essa cavidade do nosso nariz, que são chamados de cavidade nasal, a faringe, a laringe, a traqueia e os brônquios. O sistema respiratório, ele é formado, como a tia acabou de falar, sobre os pulmões. E as vias respiratórias, que são as partes que são responsáveis, que é através dessas vias respiratórias que nós liberamos o oxigênio e liberamos gás carbônicos e absorvemos o oxigênio. Então, é nas fossas nasais, que é pelo nariz, que é onde a gente respira e transpiramos, a laringe, a faringe, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos. O sistema respiratório, ele tem a função de assegurar a troca de gasosa entre o organismo e o ar da atmosfera. Então, qual é a função do sistema respiratório? Qual é a função que tem no nosso pulmão? É assegurar a troca gasosa. Ele libera o gás carbônico e absorve o oxigênio. Então, a função do sistema respiratório é liberar o gás carbônico e absorver para dentro das células o oxigênio para poder manter nossas células vivas e nossos órgãos trabalhando com as suas funções que cada órgão tem. Ela também é responsável pelo transporte de oxigênio do ar da atmosfera para a corrente sanguínea e pela eliminação de dióxido de carbono, que também sai da corrente sanguínea para o ar, que são o gás carbônico.
A troca gasosa. Como é que ocorre essa troca gasosa? Quando inspiramos o ar atmosférico, quando a gente inspiramos o oxigênio que contém, que é o oxigênio, e outros elementos químicos, ela passa pelas nossas veias respiratórias e chega ao nosso pulmão. E o nosso pulmão, que acontece a troca de dióxido de carbono pelo oxigênio. Então, quando nós inspiramos e absorvemos o gás, o oxigênio, quando chega no nosso pulmão, quando a gente inspira, entra o oxigênio. Quando a gente expira, sai o gás carbônico. É no nosso pulmão que ocorre essa troca de gás. E graças aos músculos, você lembra que na aula passada nós falamos sobre os músculos, a função dele é ajudar nesse transporte desse gás, nessa troca. E graças aos músculos respiratórios que esses órgãos criam força para o ar fluir. Então, quando você expira o seu diafragma, ele lhe ajuda a absorver o oxigênio. Quando você contrai o diafragma, ele libera o gás carbônico. O equilíbrio ácido da base. O equilíbrio ácido-base corresponde à remoção do excesso de gás carbônico do organismo. Nessa função, novamente, temos a atuação do sistema nervoso. O sistema nervoso, que é o nosso cérebro, que comanda todas as funções do nosso corpo, que é responsável por enviar informações para os controladores da respiração. Então, o nosso cérebro, que é a central de tudo, que é que comanda todas as funções dos outros órgãos, todos os nossos órgãos do nosso corpo, nossos sistemas que é composto pelo corpo humano, ele é comandado pelo sistema nervoso. O sistema nervoso, ele faz o quê? Ele é responsável por enviar as informações para os nossos pulmões, para ele controlar essa respiração. Como é que ocorre a produção de sons? A produção e emissão de sons é realizada pela ação conjunta do sistema nervoso e dos músculos que trabalham na respiração. Para sair a nossa voz, para a nossa voz sair, ela precisa a ação conjunta do sistema respiratório, do sistema nervoso e dos músculos. Como a tia acabou de falar, o sistema nervoso ele é responsável por comandar todas as partes do corpo. Ele manda as informações para os outros sistemas e esses outros sistemas, ele recebe as informações e faz o trabalho. É como se o sistema nervoso fosse o chefe, certo? O patrão e os outros órgãos fossem os empregados. Então, o patrão, ele manda as informações para os seus empregados, eles fazem cada função que é lhe dado. São eles que permitem o fluxo do ar das cordas vocais e da boca. Defesa pulmonar. A respiração é praticamente impossível eliminar as impurezas contidas no ambiente atmosférico. A inspiração de micro-organismos se torna inevitável. Para evitar os problemas de saúde no sistema respiratório, apresenta mecanismos de defesa que, por sua vez, são realizadas a partir da atuação dos diferentes órgãos. A tia botou para vocês dar uma olhada no sistema respiratório que tem dentro do nosso corpo. O nosso corpo tem esse sistema aí, é dessa forma aí que a tia está mostrando para vocês nesse slide, que tem dentro de você a cavidade nasal, que é o nosso nariz, as narinas, a epigloide, que é essa glândulazinha que tem na nossa garganta, que depois dela tem a laringe. Antes da laringe e antes da epigloide, que é essa glândulazinha que tem a faringe, que vai entrando aqui, tem a laringe, tem a traqueia. A traqueia é esse ossinho que você sente bem aqui, ó. Se você passar, você sente esse ossinho, é um canal, é tipo um cano aqui no nosso pescoço. Essa traqueia aí é que leva o ar que vai ser espalhado para os pulmões. Existe a cavidade pleura, os brônquios primários, os pulmões direito e esquerdo e o diafragma que fica debaixo
do nosso pulmões, que o diafragma é que nos ajuda, que ele abre e fecha, ele contrai e descontrai quando a gente fazemos o trabalho da respiração, quando a gente respiramos e expiramos. Aí a tia está falando sobre o sistema respiratório, como os canais que a tia acabou de falar, a função de cada uma. Qual é a função das cavidades nasal? São os primeiros filtros de ar. É na cavidade nasal, é na nossa narina, na cavidade nasal, que são os primeiros filtros do ar. O que é que ocorre aqui dentro do nariz? No nariz da gente tem uns pelinhos. Não sei se você viu. Esses pelos que tem no nariz da gente, quando nós respiramos, esses pelos eles servem para absorver as impurezas. Que essa absorção é chamada, que nós conhecemos como meleca do nariz, mas não é uma meleca, são sujeiras que esses pelinhos que ficam no nosso nariz, ele absorve a sujeira para entrar nos nossos pulmões o ar sem impureza. A faringe é o caminho da passagem do ar. O primeiro passo, o primeiro filtro que é a entrada do ar no nosso organismo, no nosso sistema respiratório, vem pelas cavidades nasais. Aí vai para a faringe. A faringe é um canalzinho onde ele é o caminho que vai pelo nariz e é o caminho do ar para o nosso corpo. Aí vai para a faringe, que a tia vai explicar cada uma. Tem a traqueia, tem os brônquios, e tem os bronquíolos e tem os alvéolos. Os brônquios são duas ramificações da traqueia formando também por anéis cartilaginosos. Cada brônquio penetra em um dos pulmões e divide-se em diversos ramos menores, que esses ramos menores são chamados de bronquíolos, que são ramificações. Os brônquios se ramificam e subdividem-se em várias vezes, formando a árvores brônquias. Se vocês olharem aqui essa imagem, vocês notam que os brônquios, ele está fazendo tipo uma árvore. Ele se ramifica, ele tem várias ramificações para os nossos pulmões, que é onde essas ramificações que permite a passagem do ar para os pulmões. Cada pulmão, ele é envolvido por uma membrana dupla chamada pleura. Internamente, cada pulmão apresenta cerca de 200 milhões de estrutura muito pequenininha. É uma forma de um cacho de uva. Se vocês olharem para o pulmão da gente, como a tia mostrou naquela imagem, o pulmão ele tem tipo um cacho de uvas, eles vão se ramificando, que eles são chamados de alvéolos pulmonares. Esses cachinhos de uvas é tipo umas bolinhas, que é onde ocorre, que fica armazenado o gás carbônico que é produzido pelo nosso corpo. Cada alvéolo recebe ramificações de um bronquíolos. É nos alvéolos que realiza-se a troca gasosa entre o ambiente, denominado hematose. Como a tia falou, nos alvéolos, que é uns cachinhos de uvas, que é tipo umas bolinhas, que é feito a troca de gases. Eu libero o gás carbônico e recebo o oxigênio. E desse oxigênio, que essas ramificações, que eu vou mandar para as células do nosso corpo, que é através das células que formam os outros organismos, que eu vou mandar o ar para que nossas outras células elas produzam as funções que elas têm que fazer. Tudo isso acontece graças às membranas muito finas que revertem e abrigam inúmeros vasos sanguíneos bem finos, que são os vasos capilares. Quais são as doenças causadas pelo sistema respiratório? Os nossos pulmões podem ser atacados por diversas doenças, as quais podem ser infecciosas ou alérgicas. Infelizmente, essa doença, essa pandemia que pegou o mundo todo de surpresa, eles atacam diretamente ao sistema respiratório. Esse vírus, ele ataca diretamente as vias respiratórias. As doenças infecciosas são resultado de uma inflamação em determinados órgãos.
Elas são provocadas por micro-organismos, tais como vírus, bactérias e outros parasitas. Infelizmente, nós estamos passando por uma pandemia e muitas pessoas morreram devido porque ataque diretamente ao sistema respiratório, causando que essa pessoa sinta falta de ar, chegando ao óbito. Por quê? Porque ele causa uma infecção pulmonar. O processo infeccioso também pode ser desencadeado por substâncias tóxicas, como a fumaça tóxica do cigarro. É o que acontece com o efizema, doença degenerativa crônica, geralmente desencadeada pelo tabaquismo. Dentre doenças infecciosas, a mais conhecida se destaca a gripe, o resfriado, a tuberculose, a pneumonia, a enfisema pulmonar. A asma é uma doença respiratória. Doenças alérgicas do sistema respiratório, que é uma doença alérgica. O sistema respiratório é também atacado por doenças alérgicas, que resultam na impossibilidade do organismo e determinados agentes, como a poeira, medicamentos, cosméticos, pólen, mofo. São doenças alérgicas que atacam diretamente ao seu sistema respiratório. Querendo rever essa aula? Vai lá no nosso site www.escolapequenospasso.com.br. Está na nossa plataforma digital também. No livro de vocês também tem essa aula. No livro de vocês também tem esse conteúdo que vocês podem dar uma olhadinha. Tendo dúvida, assista quantas vezes vocês quiserem a nossa aula. Está no nosso canal, está na nossa plataforma. Então, estudem, façam atividade. Até a próxima aula, se Deus quiser.